Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 66, da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com um assunto chamado de deriva continental. Vamos dividir em duas partes para ficar bem explicadinho essa teoria sobre a deriva continental. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com a definição do que é a deriva continental e vamos falar também sobre as forças que modificam a superfície terrestre do nosso planeta. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer a força responsável por moldar os continentes, justificar a presença de fósseis e rochas semelhantes na encosta do Brasil e da África. Vocês sabiam disso? Existem fósseis semelhantes na encosta do Brasil, na costa do Brasil, e lá na costa da África, que são parecidos, são semelhantes, de animais semelhantes, plantas também. Enfim, então por que isso acontece? Ou por que isso aconteceu, né? Porque nós temos esses mesmos fósseis nas duas encostas. E entender alguns dos principais fatores responsáveis pela erupção de vulcões e por terremotos em partes específicas do globo. Não são em qualquer região do globo que vai acontecer um terremoto ou vai acontecer a erupção de um vulcão. Existem partes específicas do planeta onde eles podem acontecer. E a gente vai entender por que isso acontece. Quais são essas regiões que eles podem vir a acontecer. Antes da gente começar sobre esse assunto, falar sobre o movimento dos continentes, a deriva continental, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações sobre as definições, sobre os conceitos e sobre as curiosidades que nós veremos na nossa aula de hoje. Elas são muito importantes porque futuramente vocês vão utilizar elas para fazer um exercício, fazer uma avaliação ou simplesmente para relembrar o que a gente trabalhou na nossa aula de hoje. Vamos começar? Atualmente existem 6 continentes: África, Ásia, Antártida, Oceania, Europa e a América. Ao observarmos o mapa mundi, notamos que os contornos de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeças. Observem o mapa mundi que nós temos aqui. Algumas partes do nosso mapa, elas parecem se encaixar, não parecem? Se nós pegarmos aqui o Brasil com a África, aproximarmos, parece que elas se encaixam, parece que faziam parte de uma mesma coisa, de um mesmo continente. Aqui na região da Ásia com a África também temos algumas regiões que parecem se encaixar. Pegarmos a parte da Austrália aqui embaixo, também se encaixa, a América se encaixa com a Europa e com a África. Então, nós temos essa semelhança nas encostas dos continentes, dos atuais continentes. Entre a América do Sul e a África, notamos muitas semelhanças, como por exemplo, o encaixe quase perfeito entre as suas costas, os tipos de rochas encontradas nos planaltos brasileiros e africanos são muito parecidos. Então, aí nós já percebemos algumas evidências do movimento dos continentes. Vamos trabalhando um pouquinho mais com essa ideia. Também temos fósseis de um mesmo tipo de animal que foram encontrados em continentes que se encaixam, que foram encontrados aqui no Brasil, na encosta do Brasil e lá na encosta da África. Fósseis de um mesmo tipo de animal. Por que será que isso acontece? Deixo essa pergunta para vocês. Por que será que isso acontece? Porque são encontradas rochas semelhantes na encosta do Brasil, nos planaltos brasileiros e lá nos planaltos africanos, na encosta africana. Porque o encaixe entre esses continentes é muito parecido, é muito semelhante, parece um joguinho de quebra-cabeça onde você encaixa uma peça na outra. Eles se encaixam. Por que nós temos esses fósseis
encontrados nos dois continentes, fósseis de um mesmo animal. Com base nessas evidências, o cientista alemão Alfred Wegener propôs que há milhões de anos os continentes poderiam estar unidos. Todos os continentes poderiam estar unidos em um único continente, formando um imenso continente que ele chamou de Pangeia. Pangeia, do grego pan, significa todo, e geia significa terra. Então, toda a terra reunida num único continente, a Pangeia. Ainda segundo Wegener, em um dado momento, a Pangeia começou a se dividir em porções menores. Nós tínhamos um único supercontinente, Pangeia, que detinha todos os continentes unidos. Em um determinado momento da história, eles começaram a se dividir em porções menores que lentamente se movimentaram até a posição atual dos continentes. Essa ideia ficou conhecida como teoria da deriva continental, dizendo que os continentes eles estão em deriva, eles estão, entre aspas, um barco fica à deriva quando ele perde o motor, por exemplo, e as ondas do mar e a brisa vai carregando ele, vai transportando ele. O barco ficou à deriva porque não tem como movimentar, escolher a direção para onde ele vai. Nesse caso, nós temos a teoria da deriva continental. Os continentes estão à deriva, eles estão dispersos em cima de uma camada líquida que fica movimentando eles, afastando alguns e aproximando outros. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. O problema é que, naquela época, os cientistas acreditavam que a litosfera era estática. O que é a litosfera? A litosfera é a porção rochosa do nosso planeta. Então, nessa época, quando Wegener falou sobre essa teoria da deriva continental, ninguém acreditou nele, justamente porque os cientistas acreditavam que a porção rochosa da Terra era estática, não se movia, ninguém sentia a Terra se mover a não ser num terremoto. E Wegener não conseguiu explicar de maneira satisfatória quais forças faziam os continentes se moverem. Difícil da gente imaginar, certo? O que é capaz de fazer um continente inteiro se movimentar? O que é capaz de fazer um continente inteiro se deslocar da Pangeia até atingir as posições atuais que nós temos dos 6 continentes? Além disso, ideias revolucionárias são mais difíceis de serem aceitas, mesmo na comunidade científica. Algo que seja muito mirabolante, que pareça muito fictício, é difícil de ser aceito pela comunidade científica, mesmo nos nossos dias atuais. Por isso que a teoria dele não foi aceita na época. Muitos anos depois, com o estudo de terremotos e com a descoberta de mais evidências, foi possível mostrar que a crosta da Terra é dividida em vários pedaços que formam placas de rochas sólidas. Então, a nossa litosfera, a porção rochosa, que fica também abaixo dos oceanos, formando a nossa crosta terrestre, ela é dividida em várias placas, vários pedaços, e essas placas são chamadas de placas tectônicas. Os continentes e o fundo dos oceanos fazem parte dessas placas. Há 7 placas maiores e várias outras placas menores. Todas são chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. Então aqui nós conseguimos perceber e identificar algumas das placas tectônicas. Temos a placa norte-americana, a placa euroasiática, placa sul-americana, que seria a do Brasil,
placa na qual o Brasil está inserido, a placa de Nazca, a placa de Congos, placa de Caribe, placa africana, placa australiana. Então são várias as placas no qual a nossa crosta terrestre está dividida. Uma das hipóteses é a de que o calor que vem do núcleo da Terra aquece o manto. Suas partes mais aquecidas ficam menos densas e sobem enquanto as partes mais frias descem. O movimento dessas placas tectônicas se dá devido a essa hipótese. Já foi estudado, foi trabalhado em cima, enfim, foi feito vários experimentos e comprovou-se de que as placas tectônicas, a deriva continental, o movimento dos continentes ocorre devido a esse evento que acontece no interior do nosso planeta. Nós temos o aquecimento do manto terrestre. Suas partes mais aquecidas ficam menos densas e sobem, enquanto as partes mais frias descem. Dessa forma, criam-se correntes que movimentam lentamente as placas tectônicas sobre o manto. Lentamente, muito lentamente, mas elas movimentam. E depois de milhões de anos, nós temos essa divisão dos continentes até a conformação atual, a partir da Pangeia até a nossa conformação atual. O que acontece? Nós temos o núcleo do nosso planeta, ao redor do núcleo do nosso planeta nós temos o manto. O manto é formado por rocha em uma temperatura elevadíssima que ela está no estado líquido. Quando essa rocha, quando esse magma está próximo ao núcleo, ele recebe calor do núcleo. O núcleo do planeta é extremamente quente. Ele recebe calor do núcleo. Essa porção de rocha que foi aquecida, ela tende a subir nas camadas do manto. Quando ela sobe, ela se resfria aqui em contato com a crosta da superfície terrestre. Se resfriando, ela desce. Enquanto isso, outra porção de rocha líquida se aqueceu e subiu e ela forma essas correntes. E nessas correntes, elas vão movimentando a crosta terrestre, movimentando as placas tectônicas lentamente. Então, é esse movimento que gera a deriva dos continentes. É esse movimento circular de aquecer e resfriar o manto que gera o movimento dos nossos continentes e das placas tectônicas. O movimento de uma placa em relação a outra pode ser de afastamento ou de aproximação, ou então as placas simplesmente deslizam uma ao lado da outra. As placas tectônicas, elas podem de aproximação, ter um movimento de aproximação, uma placa, outra placa, elas se aproximam, uma em contato com a outra, entram em contato. Elas podem ter um movimento de afastamento, elas estão se afastando uma da outra, ou elas deslizam lado a lado, uma com a outra. A velocidade desse movimento varia de 2 centímetros a 10 centímetros por ano. Por isso, é muito difícil da gente perceber esse movimento no nosso dia a dia. Um continente se afastando do outro 2 centímetros por ano. O tamanho de um continente se afastar do outro numa imensidão, num oceano, é muito difícil da gente notar esse afastamento, esse movimento dos continentes. Então nós temos aí movimentos convergentes das placas tectônicas, onde elas estão uma indo em direção à outra, e nós temos movimentos divergentes nas placas tectônicas, onde uma está se afastando da outra. Ao longo de toda a história da Terra, porém, esse movimento mudou muito o aspecto do planeta, afastando e aproximando os nossos continentes. Nós tínhamos a Pangeia e elas foram se afastando devido à movimentação das placas tectônicas, os continentes foram se afastando devido a essa movimentação. Laurásia, Gondwana, aí nós temos alguns outros montes de continentes até que nós chegamos na nossa conformação
atual dos continentes. Essa explicação sobre a movimentação dos continentes faz parte da teoria teoria tectônica das placas ou tectônica global, que afirma que a crosta da Terra é formada por placas em movimento. Então, a teoria tectônica global, ela afirma que a crosta do planeta Terra é formada por essas placas tectônicas que estão em constante movimento. E essa teoria também explica o maior número de vulcões e terremotos em certos locais da Terra e a presença de fósseis de rochas e de rochas semelhantes em continentes diferentes, entre vários outros fenômenos. Aí nós temos essa explicação de por que essa região do continente sul-americano com o continente africano se encaixam, porque eles têm fósseis semelhantes, porque eles têm rochas semelhantes. E aqui está também a explicação para o surgimento de um grande número de vulcões e terremotos em algumas regiões específicas do planeta. Se vocês voltarem alguns slides, vocês vão perceber que nessa região aqui, as placas tectônicas elas convergem uma com a outra, então elas estão indo de encontro uma com a outra. Placas tectônicas indo de encontro uma com a outra geram um choque entre elas que causa um tremor, e isso nós interpretamos e observamos como um terremoto. Isso acontece nas outras regiões também, onde tem esse choque entre as placas tectônicas, um maior número de terremotos e um maior número de vulcões. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula, completando essa deriva continental.